ela colocou o seguinte tema aqui do capítulo: vá e preste culto a alguém ou a alguma coisa. Nós vivemos um tempo que as pessoas acham normal cada um dizer: olha, eu vou para cultuar esse final de semana. E o tipo de culto que é prestado, pouco importa. O importante é que ela diz que ela está se conectando com Deus. Não é assim que nós ouvimos tanto? O importante é que você está exercendo a sua espiritualidade. Como se isso fosse assim algo que você comprasse numa livraria, como qualquer uma dessas aí da leitura, você vai lá, compra e fala assim: olha, estou agora no modo espiritualidade. Espiritualidade verdadeira nós só encontramos por meio da pessoa de Cristo Jesus. Mas cada vez mais é comum as pessoas dizerem: eu tive meu momento já de fé, e aí você vai ver, a fé dela não tem nada a ver com a fé salvadora em Cristo Jesus. E isso chama atenção nesse mundo plural, porque nós temos que lidar com essas questões. Pluralismo religioso e a fé que não se dilui. Como nós vamos lidar com esse desafio? Nós temos um posicionamento de fé. E ao mesmo tempo nós temos essa enxurrada de tantas pessoas, tantas ideologias, religiões que o mundo apresenta. Uma estatística aqui, o que é o pluralismo? É uma sociedade com diversidade étnica, racial, social e ideológica. No sentido religioso, o termo carrega uma ideia mais forte, a de que todas as religiões oferecem caminhos legítimos para Deus, ainda que contraditórios entre si. Vivemos numa sociedade verdadeiramente pluralista. Então essa é uma questão muito famosa no Brasil. Como é que é aquele ditado? Estou me lembrando de um aqui: todos os caminhos levam a Deus. Era Roma, mas conseguiram colocar de maneira alterada e comprovada pela sociedade que os caminhos levam a Deus. Eu sabia que no Império Romano eles faziam as estradas sempre com o objetivo de chegar em Roma, o exército sair rápido, chegar na distância que fosse e voltar rápido para Roma. Mas os caminhos agora, todos os caminhos, irem para Deus é novidade do século XX, século XXI. O que chama a atenção é que nós hoje estamos tão assim acostumados com isso, que nós, de certa forma, temos que dizer: então tá, né? Mas será que de fato está mesmo? Será que está tudo bem mesmo? Olha só que interessante, 46% dos americanos se dizem cristãos. 46%. É menos da metade. Não aprovava, numa assembleia, não dava 50 mais 1, né? 51%. Não daria. Se fosse presbiteriano, não estava aprovado a vida cristã. Menor do que metade, 46%. De um país que foi berço do Evangelho Reformado, por exemplo, né? Olha como é que a coisa muda. Vai se passando os anos e a coisa muda. Agora, olha que estatística, né? Que dado impressionante. 10% defendem uma cosmovisão bíblica. Sabe aquela frase assim hoje no Brasil? O importante é: não, eu sou evangélico. Há pouco tempo atrás, agora eu me lembrei desse episódio. Eu e a Gisele estávamos saindo de um local, um comercial, e nós estávamos assim, quase entrando no carro, e estávamos com a Olivia e uma mulher passou. E não me lembro por qual motivo, mas ela começou uma conversa rápida assim. E a primeira coisa que ela falou, ela disse assim: olha, você já levou a sua menina... Por que ela mencionou, Gisele?
Benzer, exatamente. Então eu pensei, será que foi isso que ela falou? Foi isso mesmo. Vocês já levaram ela para benzer? Aí eu falei assim, já, ela é abençoada desde que nasceu do ventre. Que é aquele sorrisão na cara, né? Misericórdia, o que ela está falando? E aí, sabe qual que foi o espanto? Se ela falasse assim, nós somos lá do terreiro... Fala o nome de terreiro aí, Kleber, sabe? Sabe não? Qualquer terreiro da cidade, aí tem tantos, né? Qualquer terreiro aí da Umbanda. E aí ela disse assim, porque a Gisele respondeu, a Gisele já assim, né? Ela é abençoada. Nós somos cristãos, né? Você deu um sorriso assim, nós somos cristãos evangélicos. Aí ela, sabe qual que é o espanto? O que a moça respondeu? Eu também sou. O que é isso? Estamos de frente aqui a uma coisa, um OVNI, né? Um objeto não identificado. Porque olha que coisa estranha. Como é que pode ser cristã, é evangélica e ao mesmo tempo está querendo que leve para benzer, né? Então, nós vivemos uma sociedade muito parecida. A América que é reflexo, inclusive, das coisas ruins. Se teve coisas boas que vieram de lá, muita coisa ruim. Nós vivemos um tempo onde 10% da sociedade, eu acho que dá aqui no Brasil menos, que pode dizer assim, por exemplo, a fé que nós cantamos hoje, né, Denner? Que letras bonitas, que exalta o Senhor. Letras cristocêntricas, que tem preocupação em adoração. Isso aí é um grupo muito pequeno, porque a grande parte, se cantar qualquer tipo de letra, ainda que tenha umas heresias no meio, mas diz que é evangélico, não tem problema. E tem mais um detalhe, se todos cantarem, seja de qual grupo religioso for, melhor ainda. Melhor ainda. Esse dia atrás estava chegando no clube, estava eu, Gisele e Olívia. Aí, de repente, nós estávamos ouvindo um filho de Deus cantando assim, né? Cantando. Nossa, o canto está chegando mais perto aqui de nós. Aí nós olhamos para trás, era o Rogério Gomes. Falei assim, olha, achamos um crente aqui cantando um hino chegando. É bom, não é, quando a gente ouve isso? Mas foi bom já. Hoje você pensa assim, ele é evangélico, ele está cantando. Como é que é as músicas que eles cantam? Vamos pensar numa aí, Denner. É quase isso, né? Essa é a pior de todas. Qualquer tipo de cântico evangélico. Se for do Fernandinho, o Fernandinho que é mais famoso. Está cantando Fernandinho, você fala, o irmão, deve ser da presbiteriana. Confia. Porque hoje, quem trabalha em escritório, aí, locais de grande número de pessoas, não tem a hora que eles pedem para colocar o gospel? Tem ou não tem, irmãos? Tem, não é assim, Jonathan? Aí você pergunta assim, você gosta? Falo, não, é porque de vez em quando assim, a gente está meio carregado, né? A gente está meio carregado, aquela coisa carregada. É bom a gente colocar um louvor, né? Quem canta, os males espantam. Não é assim que nós vivemos? Sim ou não, irmãos? Isso é pluralismo. Há 30 anos atrás, 40, se alguém cantasse um louvor cristão, primeiro que grande chance de ser bom louvor, porque tinha coinonia, tinha grupos assim substanciais. A chance dele ser um crente de verdade era enorme. Hoje é comum o cântico, né? Essa composição evangélica. Vocês acham que é à toa? Porque há um mercado também por detrás das músicas evangélicas, para que elas possam ter mais adesão na sociedade, elas são mais vendáveis, porque elas não falam de pecado, por exemplo. É difícil achar um louvor que a pessoa gostou, você, arrependa-se, a cruz é o preço do pecado. Você não vai ouvir esse tipo de cântico, porque esse tipo de música não vende, esse tipo de música já não é bom para a sociedade. Entre aspas, é bom para a sociedade, Deus é amor, Deus nos ama, eu sou filho, sou filha, mas isso é muito bom. Isso é pluralismo. Nós estamos falando de um assunto muito prático no dia a dia. Muito bem, o pluralismo não é o real problema. Como assim?
Por exemplo, vocês concordam comigo? É melhor vivermos numa sociedade como essa de hoje, é melhor vivermos aqui no Brasil, do que vivermos num sistema totalitário como a Coreia do Norte? É melhor viver assim nesse sistema ou lá na Coreia do Norte? Aí eu peguei e exagerei também, né? Coreia do Norte, né? Na China, já é mais, né? Tecnologia. É melhor vivermos esse sistema pluralista aqui ou um sistema, por exemplo, ditatorial, e que o ditador diz assim, não tem o nome de presidente, né? Mas nada de presidente. O líder diz assim, olha, aqui nós somos todos cristãos. Todos cristãos. Olha que eu estou pegando um exemplo bom, hein? Mas não pode ter liberdade religiosa, ninguém pode ter. Todo mundo tem que ser cristão. Se não for cristão, vai para a fogueira. Qual o local melhor para nós demonstrarmos o evangelho do Senhor Jesus? Lá ou aqui? Concorda ou não? Percebem a questão? Porque nós temos que ser coerentes. Porque quando o sistema diz assim, um imperador diz assim, não, aqui nós todos somos ateus. É um tipo de religião, o ateísmo. Nós não discordamos. Quando é obrigado a ser, nós não queremos uma nação obrigada a ser nada. Tanto é que nós temos nas Escrituras a decisão de Josué dizendo para o povo o quê? Decidam. Olha só que bonito isso. Eu e minha casa não serviremos aos deuses cananeus. Olha a diversidade. Havia pluralismo. Então o pluralismo não é problema. Pelo contrário. Se nós vivêssemos uma sociedade ditatorial, como por exemplo o islamismo faz, ele produz lá a Sharia, ele produz uma imposição e todos precisam ser, querendo ou não querendo. Nós somos contrários. Um dos lemas da reforma é que o Estado tem que ficar em qual lado? Isso, de um lado. E a fé, a igreja, de outro. Porque nós não concordamos no formato, presta bem atenção, num formato de uma sociedade onde a interferência não pode acontecer da política na igreja. E nós, até uma aula de outro assunto está chegando, né? Cresce o número, Gustavo, de pessoas que dizem assim, deputado, pastor Fábio Góes Garcia. O que eles querem com isso, né? O povo sério normalmente não usa esse termo. Se tiver um sério aí que usa o termo, você fala, ó, pastor, esse aqui eu conheço, ele é sério e usa o nome pastor para ser candidato. Normalmente quer arrastar por causa da função eclesiástica. E nós discordamos disso. Nós entendemos que o papel do Estado é um e o papel da igreja é outro. Nós gostaríamos de ter uma monarquia onde todos os súditos invocassem o nome do Senhor? Sim, claro que gostaríamos. Mas onde nós vamos conseguir isso? Na glória. Na glória. Percebam essa questão? Então, todas as vezes que houve essa mistura, houve problemas. Quem lembra da palavra simonia? Quem lembrar, sem ser o pastor Hugo. O pastor Hugo está muito atento. Lembra da simonia? O que era isso? Não é aquela cantora, não. É quando uma pessoa comprava cargos eclesiásticos. Meu filho não sabe nem orar o Pai Nosso, mas eu quero que ele seja um bispo da igreja do Sacro Império Romano Germânico. Olha que nome bonito. Eu sou importante, mas pai, eu não sei nem, eu não tenho vocação nenhuma. Você vai ser e pronto. Porque se você conseguir entrar lá, e eu vou conseguir, logo, logo nós estaremos resolvidos. A grande quantidade de terra que nós vamos conseguir por meio da sua presença na igreja. Opa, mas a igreja é política? Estavam juntas.
E isso deu muito problema para a igreja verdadeira, a igreja de Cristo. Fala, Paulo, amado irmão. Olha um microfone. Só um dado para estatístico, segundo o IBGE, o Brasil é o segundo maior país cristão do mundo, com cerca de 83% aí de cristãos, dos quais 27% são evangélicos. Olha só. Para a questão. O segundo país no mundo com mais cristãos. Então isso é assustador, porque nós temos que pensar a respeito do quanto que a Roberta, a nossa amada irmã, trouxe essa reflexão, meditação para nós hoje. O quanto que o evangelho nas nossas vidas, enquanto brasileiros cristãos, produz diferença. É uma vergonha, né? Então nós temos que avaliar essa realidade e dizermos, opa, eu percebo que há uma necessidade do evangelho para a própria igreja. Isso é fato. Isso é fato, né? Isso é cada vez mais notório. Você pega a igreja no pluralismo e vocês vão ver que, olha, eu acredito que caiba aí 70% dos cristãos evangélicos no Brasil. Porque, inclusive, hoje no Brasil, há uma relação muito mais ligada ao persona, a pessoa, ao líder, do que o crente ser chamado o povo do livro. Você percebeu que aqui no Brasil parou de falar o povo? Por sinal, Rafa, hoje, eu até vou te falar, fica como madeira geral. Não vamos deixar a letra das escrituras na escola dominical na projeção, não. O povo tem que manusear a Bíblia, senão a gente não manuseia nem a Bíblia mais, fica enferrujado. Né? Então, olha que interessante. Por quê? Porque as pessoas não examinam as escrituras. Vão por aquilo que aquele líder, porque aquele líder lá, ele assim. Isso é um perigo, né? Voltando, então, o fato de haver várias religiões dá ampla oportunidade de compartilhar a fé. Isso é muito bom. Isso é bom. Nós temos que ver que hoje, nos nossos dias, compartilhar da fé é algo muito mais acessível. O verdadeiro problema, qual é o verdadeiro problema? Presumir que todas as crenças são igualmente válidas. Sua religião é verdadeira para você, já a minha é verdadeira para mim. Esse é o ponto. Nós vivemos um momento onde todos dizem, não, o importante é que você tenha a sua, se está certo para você, está ótimo. Perceba a minha frase, se está certo para você, está tudo bem. Esse é o perigo. É uma alegação não se torna verdadeira só porque é popular. Não, senão nós temos um problema muito sério. E quais problemas nós teremos, né? A nova definição de tolerância. O secularismo tenta remover a religião da arena pública. A nova tolerância insiste. Nenhuma opinião pode ser tratada como inferior. Isso aqui é assustador, né? A gente vive hoje um contexto que, não matando, quase vale tudo na fé. Aberrações, irmãos. Aberrações. Não, mas ela se sente bem fazendo isso, né? É a liberdade dela, é a fé dela. E aí, como se nós não pudéssemos falar, mas espera aí, qual o sentido? Que coisa mais sem sentido? Que coisa mais estranha? Mas esse tipo de diálogo, para essa área, a pós-modernidade fez muito bem. Todo mundo fica o quê? Caladinho. Porque, né? Posso nem falar nada, né? Aqui no Brasil, a gente vive esse contexto de diversidades religiosas. E a gente vê muita coisa estranha. Eu ia falar, o exemplo que eu ia dar, de qual área? Lá da Umbanda. Não, da igreja evangélica. Oh, que maravilha. A pessoa vai lá numa igreja evangélica,
Há pouco tempo atrás, esse santo de Deus aqui, o Tiago, me enviou uma igreja. Ele falou assim, pastor, o senhor já tinha visto isso daqui? Irmãos, literalmente, parecia mais um centro de umbanda do que uma igreja evangélica. Mas você quer ver um detalhe? As pessoas não confrontam dizendo assim, mas você não acha estranha essa histeria toda? Vocês já perceberam que agora a gente não está fazendo mais essas negações para as pessoas? Você não acha estranha essa histeria? A gente percebe que a gente não está entendendo nada do que está acontecendo ali. É um vucu-vucu, né? Mas eu estou falando de aberração mesmo, não estou nem falando lá do dom de língua lá que eles acreditam, não. Não, é coisa feia. Que estranho. Mas nós vivemos um tempo onde não, isso não pode ser nem comentado. Será que não pode? Será que nós não devemos comentar? Esse é o ponto. Todas as religiões são igualmente válidas. Fala, Henrique. Esses dias no meu trabalho é uma empresa católica, muito católica. Então, lá na nossa unidade, a maioria das pessoas lá são católicas. Tanto que na minha sala tem uma santa, no canto da sala. E lá eles falam muito, muito mal de evangélico, e a gente às vezes se sente constrangido em estar lá. Aí, um tempo atrás, eles estavam falando sobre quem não batiza na igreja católica é pagão. Pagão, e tinha uma menina lá que ela vai na igreja batista, e eles falando que ela tinha que batizar porque ela é pagã, que não sei o que lá, e aquilo foi me estressando, a ponto de eu questionar eles. Falei assim, ó, gente, pagão é uma religião que não segue uma doutrina cristã. Então, é quem segue qualquer doutrina que não seja cristã. Aí, minha gestora foi pesquisar na internet o que significava paganismo. Aí ela falou, gente, ele está certo. Então, além do pluralismo religioso, tem o sincretismo, porque o catolicismo, não gosto nem de citar nomes, mas vou ter que citar, ele está entranhando dentro da cabeça dos próprios fiéis deles que é normal acreditar em signo, que é normal acreditar em qualquer forma de esoterismo, ismo. Então, uma dessas pessoas lá da minha sala, a mesa dela parece um despacho. Ó, tem santo, tem anjinho, tem uma garrafinha com pinga, com escorpião dentro. E assim, é uma empresa grande. Tem coruja? Não, não tem problema coruja não. É uma empresa grande, uma empresa de fabrica ração. E assim, eles não respeitam essa parte. E eu falei para eles, isso aí não é paganismo. Paganismo, aí deu vontade de falar, paganismo é o que vocês fazem. Mas eu falei, não, eu não vou pesar o clima aqui dentro não. Mas eu tenho visto e tenho acompanhado o tanto que as coisas estão difíceis para nós evangélicos, e também fácil no sentido que a gente tem muita gente para alcançar, porque essa igreja está colocando muita coisa errada na cabeça dos fiéis. Exato. A ponto deles acreditarem, essas mesmas pessoas acreditavam na questão daquele filme do Dan Brown, sobre Maria Madalena e Jesus Cristo, aqueles filmes do Dan Brown que tinha, até isso eles acreditavam. E surgiu comentários também lá para mim falar para eles, isso aí não tem nada a ver com o cristianismo. Então, às vezes eu me sinto falho de não conseguir repassar isso para frente e conseguir explicar, mas quando surge a oportunidade, ainda mais depois que eu vim para cá, eu tenho pontuado, tenho colocado meu ponto para que as pessoas tenham mais conhecimento sobre a palavra de Cristo. Amém. E esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto. Se vocês não saírem daqui hoje pensando aonde você vai ter o diálogo, não valeu de nada hoje não, tá? Porque nós estamos aqui hoje para vermos uma estratégia. Nós não podemos ser covardes, e daqui a pouquinho nós vamos falar do que nós precisamos ser. Mas a covardia, ela pode ser impregnada a nós se num mundo pluralista desse,
nós não nos posicionarmos com uma verdade que nós não negamos. Hoje é muito fácil no ambiente de trabalho, porque ele é sugestivo, ele é plural, nós ficarmos em cima do muro, né? Porque agrada a todos. Aí, pessoal, ó, você vê um povo sincrético como esse, literalmente pagão, porque parece que não conhece as Escrituras, tem a ousadia de ser pontuados. Aí nós que possuímos a verdade, somos acovardados? Aí tem alguma coisa errada. Não é assim? Então é essa reflexão que nós temos que fazer. Anderson. Irmãos, bom dia. Assim, só uma ressalva também, em contrapartida, eu acho que é um movimento que tem crescido muito também aqui dentro do catolicismo, né, já que a gente abriu um parênteses para falar dessa instituição, já é fica até difícil, né, porque eles estão pregando muito sobre valores, né, valores familiares, contraceptivos, celibato antes do casamento. Então, a gente está enxergando, muitas vezes, dentro da religião católica apostólica romana, um sentimento muito crescente nesse sentido. E fica difícil, porque, por exemplo, eles têm todo um respaldo, né? Na questão familiar, o homem ser um pai de família, né? A mulher ter vários filhos, né? Uma família crescente, né? Muitas coisas que muitas vezes a gente se identifica com aquilo e fala, nossa, que bonito, né? E fica difícil combater nesse sentido, acaba criando um sofisma, né? Perfeito. Tem alguma coisa que é contaminada ali em termos teológicos, mas visivelmente, assim, dentro da sociedade, seria uma coisa pura, uma coisa santa, o sagrado, né? Isso. Eles estão muito retornando para esse sentido aí, né? Perfeito. Tanto é, né, Anderson, que nós hoje temos alguns católicos que essa quantidade de filhos está ligada à fé fortalecida que essa família possui, né? Então, um casal que tem um filho como eu e Gisele, fala, isso aí está fraquinho na fé, ó. Vocês então, Nath, ainda tá prometido. Tá. E essa relação, olha aqui onde que vai desembocar, Anderson. Qual é o pensador que aplainou a doutrina católica romana? Quem é o teólogo que foi o Agostinho deles, o João Calvino deles? Não é Pelágio. Eles são chamados de semi-pelagianos, porque Pelágio defendia, Deus salva, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que dar uma forcinha, porque se você não fizer a sua parte, e eu não estou falando de santificação, não, santificação vem depois da salvação, amém? Nós somos salvos para sermos santificados cada dia. Eles continuam crendo, por exemplo, que você ter muitos filhos, você está contribuindo para que a sua salvação seja alcançada, porque você tem, olha como você tem manifestações visíveis, que você é uma pessoa família, plural. Nós não negamos que é muito bonito ter muitos filhos. Por sinal, pode ter 7, Roger. Mas eu penso que você vai ter que ter uma economia bem diferenciada na sua vida. É fácil criticar o cidadão brasileiro que ganha 2 salários mínimos, tem que pagar tudo, e ele tem a decisão de ter apenas 2. Aí você fala, isso é falta de fé, hein, Poliana? Só 2? Isso é incoerente. Então eles rotulam, nós somos melhores, porque olha o que nós conseguimos. E a nossa fé bíblica diz, tudo que nós fazemos de bom, não é nosso, é Cristo. E esse tipo de comparação, colocando em hierarquia, quem é mais, porque tem mais, ela é pelagiana, porque ela manifesta obras para poder alcançar a salvação, né? Então você percebe isso. E é o que você mencionou, nós temos hoje uma oportunidade, o pluralismo, mas nós precisamos nos posicionar. Notem que cada vez mais grupos religiosos vão ganhando força. Esse é um tipo, trabalho da família, hoje está muito forte isso. De vez em quando eu brinco, tem quantos filhos? 8, é católico, certeza. Ou muçulmano, né? Também, né? Também tem uma possibilidade. E aí a crítica aos cristãos, mas você só tem 2, só tem 1. Cuidado, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, né?
Diga, um campo perigoso isso, porque não se manifesta a fé de uma família se tem um, se não tem filhos, ou se tem 4. Eu sempre digo assim, um casal que é crente deve estar aberto para os filhos. Eu devo sempre dizer para a igreja, sempre é bom, é uma bênção de Deus, tenha. Mas aí a quantidade de filhos, isso aí é pessoal da família e é com Deus, o que Deus vai trazer. Gustavo. Pastor, eu vou fazer um meio termo entre os dois comentários. Eu trabalho numa empresa multinacional, francesa, né, europeia, né, muitos funcionários. Lá, inclusive, tem meta de diversidade, né? Então, lá tem tudo que é... Bandeira lá não falta. Bandeira lá não falta, e número, e mais, e tudo que tiver. E o que eu tenho mais visto é que, assim, e aí concordando bastante com o irmão Anderson, é que a Igreja Católica Romana, ela, discordando de né, muitas coisas deles, mas eles têm um padrão. Então, um padre, ele não sai da igreja e abre a igreja dele com o que ele pensa, diferente da igreja evangélica. Então, o que tem de igreja que, né, eu brinco que são as de parede preta, que aceitam de absolutamente tudo ali dentro, né, eu falo que principalmente no estado de São Paulo, eu já fui, é assustador o que passa lá dentro e a diversidade de aceitações, de pensamentos e de coisas. Então, a minha sensação hoje é que dentro do meio que a gente chama de evangélico tem ainda mais pluralismo do que dentro da Igreja Católica, porque a Igreja Católica, querendo ou não, ainda tem ali o Papa para determinar o padrão, né? E no evangélico, não. O evangélico, ele sai, abre a igreja dele, com o pensamento dele, e tem muita coisa bizarra assim mesmo. Exato. Observem aqui, se tivesse aqui um católico romano praticante, ele poderia nos acusar de muita coisa hoje nessa manhã aqui. Infundadas acusações. Porque nós não estamos fazendo uma leitura crítica da Igreja Católica. Nós estamos fazendo uma leitura crítica da cristandade. A Igreja Evangélica nunca teve tantas aberrações. Nunca teve tanta porta de boteco abrindo igreja. Eu falo que sempre, e se for um plantador de igreja presbiteriano, pode ser uma porta de boteco, eu vou apoiá-lo. Porque eu tenho certeza que tem um presbitério por detrás, é uma igreja séria por detrás. Mas não é o que acontece. Cada 10, 9 que abrem, eles romperam com o ministério do fulano de tal. Ministério fulano de tal. Agora eles não seguem mais o ministério fulano de tal. Eles estão em outro ministério. O ministério que eles mesmos foram impostados. Eu me imposto desse ministério. É desse jeito. Aberração. Mas nós temos que falar também, né, Gustavo? Você levantou a bola, eu vou cortar. Quem viram essa semana a santa recebendo de volta o crânio na sua terra madre? Quem viu? Que coisa mais absurda! O Papa deu um beijinho, o bispo deu um beijinho ainda nela, no crânio. E ele colocou de volta um bispo, segundo eles, de uma santa do século III, mas que estava de volta para a cidade, os restos mortais. Aí prepararam todo um ornamento artístico de um rosto pintado, mas por trás encaixava a caveira da santa. E aí foi feito um culto, uma missa, todo relacionado a esse momento histórico. E o beijinho foi para acabar, né? Foi para fechar a cena. Agora, pensa bem comigo. Isso parece cristianismo? De jeito nenhum. Alguém já disse, parece mais aquela consulta aos mortos, né? É uma coisa estranha. Por quê? Porque hoje a Igreja Católica Romana, e por isso que teve a Reforma Protestante, ela foi uma igreja totalmente adulterada do Evangelho. Ela rompeu com o Evangelho ortodoxo, a linha reta, e ela fez curvas. Aí nós temos que falar, né? E a Igreja Evangélica Ocidental fez curvas no século 20 e 21, e por isso que precisa de uma nova reforma a respeito daquilo que as Escrituras apresentam.
né? Então é importante nós fazermos essas observações, muito boas contribuições dos amados irmãos. Opa! Esse é um ponto. Nenhuma religião deve ser discutida. Essa é uma afirmação muito complicada nos nossos dias. Não há meio termo, mas essas definições não são bíblicas. Todas as religiões são igualmente válidas, todas as religiões são válidas, nenhuma religião deve ser discutida. Não tem nenhuma fundamentação bíblica para isso. Pelo contrário, nós temos que reconhecer, como a autora diz, reconhecer a mensagem, o que está por detrás dessa mensagem, dessa aceitação de tudo, o que está por detrás? A cultura dita tolerância a qualquer religião. Devemos tratar os seguidores de outras religiões com respeito e dignidade, estendendo-lhes o direito de culto, independente de suas crenças e práticas. Vamos ver. O que é tolerância bíblica? O que a Bíblia nos chama? A amarmos as pessoas. Precisamos amar e respeitar a todos. Esse é um ponto. Eu não gosto, eu acho que é meninice um cristão em rede social ficar arrumando confusão e ridicularizando a fé de outro. É, para mim, infantilidade. Isso aí chama-se ou é meninice, ou soberba egoísta de um coração que talvez nem regenerado é. Porque ao invés de ficar ridicularizando o outro, se compadeceria. Né? Eu acredito que nós vivemos um tempo de tanta, como é que chama o termo? Polarização, uma disputa bélica, como se aquele que não crê do jeito que eu creio, então eu vou, se eu não ofendo, por exemplo, nós não vamos ofender lá, se ele ofender, não tem cristianismo nessa vida, né? Mas então eu vou ridicularizar. Eu penso que esse não é o caminho, isso não é o caminho. Nós podemos até brincar entre nós, alguma situação, mas sempre quando nós estamos tratando com pessoas, nós temos que ser cristãos, amarmos as pessoas, esse é o ponto. Então, respeito, levarmos de fato aquela pessoa em consideração, e aqui nós estamos então cumprindo o que a palavra de Deus nos apresenta. Precisamos amar e respeitar a todos, pois cada um dessas pessoas foram criadas à imagem de Deus, não como o mundo insiste que amemos. Precisamos ser genuinamente respeitosos em outros pontos de vista, crenças e religiões. Então, mas olha só que interessante. Nós devemos amar as pessoas, nós devemos deixar. Há pouco tempo atrás, não sei se foi o Roger Góes, que disse assim, vai um pessoal lá na loja, olha, o uniforme dele de religião é aquele que todos os crentes dizem assim, sai para lá. Né? Você já sabe qual é o estilo de roupa que essa turma veste. Turbante e tudo mais. Só que na hora de ter um diálogo com essas pessoas, elas são, pelo menos a experiência que ele teve com essas pessoas, educadíssimas, respeitosas. Olha que coisa interessante. Esse deve ser o comportamento de todo cristão que de fato caminha com Cristo, quando lida com essa realidade plural. Nós devemos respeitar as pessoas, deixar o amor de Cristo verdadeiro estampado em nós. Essa é a parte que nos cabe. E a segunda parte, que é justamente destruirmos, aí é forte, as falsas ideias apresentadas. Você já percebeu que nesse mundo que a gente vive, você não vai ter abertura com quem você não fala bom dia? Vai ter abertura? Você mora num condomínio, você é vizinho de frente. Ele conhece você como um antipático, que você nunca cumprimenta ele, nunca conversa com ele. Aí, de repente, você chega com uma Bíblia e quer falar da Bíblia. Ele vai te ouvir? Coerência, né? Então, a partir do momento que nós tratamos bem uma pessoa, aí é a questão. Nós podemos, em contrapartida, dizer o que pensamos.
E até mesmo não concordarmos com aquilo que ela está pensando. E se tivermos a oportunidade, nós vamos destruir, refutar aquele tipo de pensamento. Mesmo que ela diga, mas eu não penso assim. Não tem problema. Eu te respeito. Esse é o ponto que nós estamos aqui para hoje conversarmos. Porque qual é a questão? Nós fazemos assim, bom dia. Aí não passa daquilo ali. É um desafio para nós. Mas tantas vezes nós nos intimidamos. E de fato, nós vivemos um contexto muito assim. É intimidador. Eu dei um exemplo bem drástico, né? Não é o vizinho de porta que aqui em Uberlândia, ainda mais aqui em Uberlândia. É difícil, né? Mas você tem um colega de trabalho. Essa moça que pegou o Google para procurar, ou IA, para procurar o que é pagão, é um tipo de pessoa, talvez, Henrique, que ela vai aceitar você apresentar um pouco mais de argumentos, transmitindo o que você acredita. E ela vai sair, pelo menos, da conversa assim, o Henrique, ele é crente, mas ele me ouve. Ele é pronto para o diálogo. Esse é um ponto importante para nós hoje aqui. Pastor Hugo. Eu queria acrescentar um pouco ao que o irmão está falando agora, porque, em particular com os profissionais da saúde que estão aqui agora, eles já devem estar sabendo que existe uma exigência hoje nas faculdades de medicina para uma matéria sobre espiritualidade. Nós temos uma linha grande hoje de escritores, médicos, psiquiatras, que estão trabalhando muito profundamente, não, a espiritualidade do paciente. Porque eles aceitam que todo ser humano ele tem uma espiritualidade. E eles explicam que a maneira de expressar essa espiritualidade é através da religião. Então, hoje, nos hospitais, por exemplo, ali na medicina, nós vivimos essa pluralidade e essa espiritualidade onde respeitamos a crença dos pacientes. Então, isso não nos impede, por exemplo, chegar para um paciente espírita e perguntar para ele, você já foi visitada pelos os membros da sua grupo? Quer que chamemos alguém para te visitar? E Uma isso. boa. Mas isso não nos impede, nunca nos impede, de oferecer a mensagem de salvação. Primeiro você escuta, você ouve aquele paciente, suas necessidades, suas angústias, seus medos. Já isso te abre um espaço para você abordar depois no final com a palavra de Deus. Perfeito. Então, esse é um método agora muito importante, esse pluralismo. Isso. Então, nós temos aberto, por exemplo, hoje eu tenho 8 pequenos grupos e o último que Deus me abriu é no almoxarifado. 15 católicos. Tem uma senhora aí que me abraça e me beija a mão. Mas agora há pouco terminamos, eu dou um devocional. Ela assim, como é que é? O senhor abençoa ela assim, ó. Eu dei um devocional agora. Termino um devocional sobre o livro do pastor Lúcio, aquele sobre Jó, falando sobre a graça no meio das tribulações sem perder a fé. Uhum. Então, eu falo com eles me respeitam e eu consigo, o que você acabou de falar, ganhar esse espaço. Exato. Ganhar esse espaço. Mas o senhor conquistou isso. 18. O pastor Hugo faz um dos trabalhos mais relevantes dos últimos 40 anos na capelania do Hospital de Clínicas de Uberlândia. Louvado seja Deus por isso. Hoje ele é o capelão oficial, não se discute, do presbitério. Deus deu ele mais 30 anos de ministério. Um detalhe importante, com sabedoria, porque teve que barrar muita gente lá que quer chegar lá e dizer assim, se não se converter agora, você não vai ser curado. Teve esse tipo de comportamento lá que foi preciso ser corrigido por muito tempo, pastor Hugo? Sim, porque as pessoas iam orar para um paciente paliativo e dizia, eu decreto a cura sobre a sua vida. Perceba um detalhe, eu mencionei aqui esse gesto aqui, né, que parece mais uma coisa estranha, mas eu vou trazer depois uma aula da escola bíblica sobre as artes. Já teve há pouco tempo, mas eu quero fazer essa semana. Tem uma imagem do Cristo Pantocrator, do século IV, que ele está segurando as escrituras com a mão
direita e com esse gesto aqui na mão esquerda. Aí você olha nós ocidentais, igreja evangélica no Brasil, que cada 10, 8 veio lá do reteté, como você, Jonathan, e eu. E a gente diz, ó, que imagem da idolatria. A gente já diz assim, né? A gente não quer nem o diálogo. Hoje nós temos mais oportunidade de diálogo com o católico do que com a igreja evangélica. Faço essa crítica aqui rápida. Porque o evangélico hoje vai dizer, mas qual bênção que eu vou ganhar? Vocês não decretam nada, por exemplo, né? Decreta lá, Paula, Ana, que vai ser a loja mais, e pronto, acabou, e tem que ser. O católico, eles têm uma base histórica interessante para nós conversarmos. Sobre os pais da igreja. Esse gesto que eu acabei de mencionar aqui, parece bobo, mas não é bobo. Eles abençoavam as pessoas com esse gesto. O bispo, olha só, trindade pura. O Pai, o Filho e o Espírito, era o gesto. Presta atenção como é didático isso. E por que o doisinho? Quem é Cristo? A pessoa de Cristo foi discutida nos concílios de Niceia, Calcedônia. É uma pessoa, mas com quantas naturezas? Quantas, irmãos? 2. Ele é 100% homem e 100%, eu não estou bom de coordenação não, né? E 100% Deus. Naquela época, não tinha livro encadernado como a Bíblia para você ler, assim, bonitinha, rosa, bonita, azul. Era utilizado de figuras pelos artistas para representar, por exemplo, quem for lá na Turquia, lá na Istambul, antiga Constantinopla, pede licença para os muçulmanos que tomaram conta e conheçam a Hagia Sofia, uma igreja histórica que foi construída lá por Justiniano no século IV. E tinha lá, tiraram, né? O Cristo Pantocrator, lá em cima, assim, ó. Não tinha Bíblia. Não tinha a população alfabetizada. E como era necessário fazer o uso pedagógico da arte. Eu não estou falando de iconoclastas ou iconódras, que adoram e veneram imagens. Nós rejeitamos isso. Isso foi um abuso da Igreja Católica Romana. Mas percebam que nós temos como conversarmos com pessoas que talvez ela carregue cruz é com a gente, né? Ela carrega uma santinha lá, a Maria lá. E a gente pode conversar. Eu estou dizendo tudo isso para termos diálogo. Tem que ter um ponto em comum para nós termos diálogo com quem? Não é com o vizinho só que é bom dia, talvez seja, mas é pouco. É quem a gente trabalha, quem a gente estuda, com quem a gente tem na família. Percebam? E com o princípio do amor. Se nós chegarmos com arrogância e prepotência, seremos desqualificados. Fala, Vitor, amado irmão. Eu acho interessante que a arte ela é tão importante para a história do cristianismo que na arquitetura, por exemplo, principalmente ali no período romântico, que é o final do Império Romano, as igrejas começaram, né, de fato, a existir como edificações, só que por muito tempo as pessoas não eram alfabetizadas, né? E eles começaram justamente com a arte sacra para poder evangelizar as pessoas, porque as pessoas realmente não tinham como conhecer. Exato. Então começaram justamente a ter os muros pintados, as catedrais góticas, exato, né, Vitor? Os aquelas torres, vitrais, né? Uhum. Então, assim, os vitrais de todas as igrejas contavam, cada um deles, alguma passagem bíblica, né? Eles eram extremamente bem ilustrados, justamente porque as pessoas, só de chegar lá e contemplar, elas conseguiam entender o que estava acontecendo. Isso depois, com o tempo, foi se perdendo. Que lindo isso, né, Vitor? Por quê? Porque houve uma preocupação em transmitir essa relação sacra, que nós chamamos hoje de espiritualidade, o sagrado. Vou falar aqui, deixa eu ver, Eliana, se eu posso falar. Eliana, olha lá, eu vou falar, hein? É melhor, há pouco tempo atrás, já faz alguns anos, eu fui numa igreja católica aqui em Uberlândia. Mas eu fiquei tão admirado, mas tão admirado com a beleza da arquitetura. Não me convida para ir numa parede preta, não.
né? E não é nem por causa da parede preta. É porque tudo é um caixote, luz e tela. É assim hoje, é moderno. A tela é de 150 polegadas, lá não sei como é que chama, o painel digital. E a arquitetura, quando foi preparada, divino, as torres foram pensadas que dá a imensidão do soberano Deus que ali deve ser adorado. Aquela, a gente chama de pé direito, eu não sei como é que é o nome técnico, você que é arquiteto, Vitor, você chega dentro de um local daquele, o teto não é assim não, é enorme, para você falar assim, olha a grandeza de um momento de veneração, não a imagem, mas a Deus. Esse era o princípio da Idade Média, Renascença, entendem isso? Olha que interessante, nós estamos falando de um contexto para nós termos diálogo, Débora, não é para nós. Um dia uma cristã passou na fila do UAI e tinha uma católica sentada. Olha só que discurso bom para chegar e aproximar de alguém e evangelizá-la. Aí ela estava passando assim, fazer com o Henrique, que era 2 mulheres, mas vamos fazer com o Henrique. Por sinal, se vocês verem algum crente com a cruz, não reclama não. Talvez ele é mais crente que nós todos. E como diz o professor Lucas, desde quando sequestraram a cruz dos crentes? Ela pegou assim, só que era santinha. Ela grudou no pescoço da mulher assim, foi desse jeito? E falou assim, se você não largar dessa idolatria, você vai para o inferno. A mulher estava no ar já, né? Irmãos, olha que tipo de agressividade a igreja evangélica tem produzido os discípulos de Cristo. Isso é real, isso foi fato verídico. É assustador, meus irmãos, porque nós, igreja evangélica do século 20 e 21, não temos diálogo. Quando acontece algum tipo de aproximação, é para fazer uma confrontação. E isso é perigoso. Nós temos que usar os nossos dias, aquele lema da Mocidade para Cristo, ancorado na rocha e no compasso dos tempos. O compasso dos tempos nos mostra diálogo. Você pode ter aproximação da pessoa, proximidade para poder dialogar, mas não dá mais para nós sermos essas pessoas extremadas. Hebreus 5, 12, 5. 12, 5? Não, 12, 14. Quem pode ler, por favor, com a sua Bíblia aberta aí, procure o livro. Amém? Procurem viver em paz com todos. Esse é papel do cristão, meus irmãos. E um papel onde nós não vamos abrir mão do que nós cremos. Esse é o ponto. 4 mentiras que nós vemos nos nossos dias. A crença sincera faz algo tornar-se verdade. Vocês já viram isso? Não, eu creio desse jeito, Magali. Mas por quê? Porque eu li na Bíblia e fez sentido para mim. Que isso, hein, Anderson? Agora não precisa mais ter mestres, teologia. Porque se cada pessoa aqui nessa igreja aqui, tiver uma Bíblia, o que importa, Felipe, é o que a Bíblia foi interpretada por você. Não importa o que o autor disse. Não importa qual sentido que o autor pensou quando colocou aquelas palavras. Nós somos da linha reformada. Como é que é a nossa interpretação de texto, divino? Você que é o nosso seminarista. Não vou te fazer esse aperto, né, divino? Mas nós temos um método de interpretação das Escrituras. Vou ajudar. Quem vai? Cadê o Marquinhos? Vocês não estão sentindo falta dele, não? Casou e sumiu. Tá lua de mel. Lua de mel, isso aqui é igual guerra. 1 ano afastado para lua de mel. Daqui 1 ano, eu vou fazer, cadê a carta de transferência de volta? Não, nem pegou porque ele quer voltar. Em nome de Jesus. Histórico. Nós observamos, quando a gente vai ler um texto, a gente observa o contexto histórico do texto, Rogério?
literário. É um contexto, você vai pegar a literatura que está lá, qual tipo de carta você está lendo? Por exemplo, você está lendo as epístolas. Elas são diferentes, por exemplo, das cartas, ou melhor, dos livros proféticos? São. São diferentes dos livros de sabedoria? São. Quem que escreveu faz com que tenha diferença? Sim. Observando o contexto dele. Para qual povo ele escreveu? A Roberta leu Hebreus. Para qual povo aquela pessoa, que nós não sabemos se é Paulo, escreveu? Para os hebreus, com o objetivo de fortalecê-los na fé. Um povo que era da raiz judaica, mas que agora estava caminhando com Jesus. Um contexto histórico. E outro texto, nós observamos as vírgulas, a concordância, sim ou não? Nós somos de uma interpretação histórico-gramatical. Nós não podemos pegar o texto e falar assim, eu acho que esse texto, separação desse versículo aqui, dá para interpretar. Dá para interpretar um texto só com um versículo ali, uma vírgula? Você tem que saber o que vem depois. A concordância do texto. Mas qual que é a questão hoje? Hoje as pessoas dizem assim, mas olha, o importante é que eu percebi isso do texto. Olha que coisa impressionante. Desde quando que agora definimos o que o texto está dizendo? O texto sempre tem o mesmo contexto para todos. Você pode trazer aplicações diferentes, mas jamais adulterar o que o autor estava pretendendo com aquela mensagem. Você observa tudo isso. E hoje ela dá um exemplo muito interessante. Ela era uma cientista da NASA, olha que nível. E ela abriu mão para ser professora. E ela ensinava cálculos, não sei se ela ainda continua. E ela dizia assim, os alunos, tinha de tudo. Aluno que se dedicava e fazia de tudo, e chegava no número 51. O outro mais ou menos se dedicava, mas aí ela disse assim, olha, eu olho todos eles e falo assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu gostei de todos eles, e eu vou dar nota 10 para todos, sabendo que o valor da equação deveria ser 21. Ela está certa ou está errada? Ih, não entendeu nada. A equação tinha que dar 21. Um grupo da sala disse que a resposta certa é 53, com esforço. É a turma aqui do Gustavo, Tiago. E a outra turma, menos esforçada, disse assim, é 33. Só que essa turma gastou 3 dias pensando. Essa aqui gastou 6 horas. E, na verdade, ninguém chegou no valor. Todos merecem 10? Se a avaliação foi só aquela questão, elas não podem receber 10, porque a equação é objetiva e o resultado final é 21. Pode ter tido o esforço que for. O esforço vai levar alguém para o céu? Mas o importante é que está se esforçando, não é não? Não, não é não. A minha menina, ela tem convicções das coisas. Eu digo assim, só vai, mãe também, principalmente a mãe, só vai tomar sorvete, sobremesa, se comer tudo. Aí ela vai com esforço, dá 2 colheradas. Ela abaixa e fala, sorvete. Eu pergunto para vocês, irmãos, tem intencionalidade genuína nela em poder comer tudo? Tem intenção? Tem. Ela tem intenção, ela faz assim, ó, já comi 2, falta 25. Aí ela desanima, não é o que eu quero. Não é assim? Mas o que ela quer já depois? A sobremesa. Ela tem intenção, mas ela merece a sobremesa? Não. Porque ela não chegou aonde deveria ter chegado. Assim é a salvação só por meio de Cristo. As pessoas vivem, não, o importante é que cada um tem a sua religião. É mesmo? E o resultado? Onde que vai chegar essa religião falsa? 2 premissas não podem ser verdadeiras. Uma tem que estar falsa.
A matemática, que é exata, ela revela muito mais do que é a teologia, quando nós falamos a respeito da verdadeira religião, que é por meio somente de Cristo que podemos ter salvação. Abram comigo aí o texto. Esse aqui nós vamos falar de cor, né? Mas 14:6. O que Jesus declarou? Qual que é a mensagem que nós temos? Jesus declarou isso? Ele é o quê? O caminho. E o que mais? A verdade. Você já percebeu que tem tolerância para todo tipo de religião? Só não tem tolerância para crente, para cristão. Verdadeiro, não é o falso, não. O falso, de boa. Por que vocês acham que não tem tolerância para cristão verdadeiro, genuíno, discípulo de Cristo? Por quê? Porque ele não vai abrir mão da verdade absoluta. Amém, louvado seja Deus, diz amém mesmo, viu? Ele vai estar num embate, mas ele vai falar, não posso concordar com isso. Eu te respeito, não tem problema você pensar diferente, mas eu não vou assinar, subscrever o que você está dizendo aí, não. Pelo contrário, eu não penso assim. É esse o grande ponto. Nós temos que dizer, a equação é 21, não é 53, nem 32, nem 19. É 21. É o exemplo que ela dá. Eu achei muito interessante, porque nós temos que ser objetivos na nossa fé. E hoje o mundo tenta colocar de uma maneira onde, cada um fica no seu mundo, né? E isso é perigoso. A primeira já foi, não importa a quem se preste culto, basta que haja culto. Então, esse também é um perigo. Hoje se presta culto a pessoas, a esporte. Você vê o contexto da veneração hoje tão grande, tanta diversidade, que você fica assustado. E não há nada de redentor na cultura. Não há nada de redenção naquilo que se crê. Tudo que se cultua é pecado, a não ser que seja Cristo. Porque passa a ser o que no nosso coração? Ídolo, idolatria. E esse é um perigo. E pode ser coisas boas. Pode ser até o dinheiro que nos faz bem, mas pode ser um perigo. Pode ser um time de futebol. Tem gente que idolatra o futebol, o time, demais. Você vê umas pessoas assim, você fala, não é possível que essa pessoa não tenha um ensino médio, não formou no ensino fundamental, não é possível. O nível do perfil da pessoa, você fala assim, não, esse perfil aí parece um pessoal aqui no Brasil de elite. Aí sabe como que ela fica lá no campo de futebol? Ela estende a mão e fala um palavrão assim de alto e bom som para a rede nacional flagrar, e ela não está nem um pouco preocupada porque ela está xingando por causa da idolatria do coração dela. Eu não acredito que aquela pessoa é tão assim no dia a dia. Não é possível que ela é daquele jeito. Mas uma coisa ela está mostrando. Por causa do ídolo dela, ela faz qualquer negócio. E isso é o grande problema, é o grande desafio, porque há uma tentativa de dizer o importante é cada um ter a sua religião. E é uma falácia. É uma falácia. Terceira mentira, todos os caminhos levam a Deus. Nós já falamos, nós abordamos bastante. É mentira. Não leva a Deus, é um engano. Nós só podemos adorar por meio daquilo que o Senhor Jesus mesmo estabeleceu. Eu sou o caminho, eu sou o caminho. O verdadeiro evangelho une a todos. Quem já viu muito isso aqui, ó? Foi o Paulo tem que lidar com isso aqui, Paulo. Ei, agora chegou para o seu lado, Paulo. Não é fácil, não, em algumas autarquias, instituições. Aquele local assim, aquele momento. Não tem jeito, né, Paulo? Você está lá trabalhando. Qual que é o nome? Culto ecumênico. Quando alguém te chamar para um culto ecumênico, foge. Corre. Porque qual que é a ideia do ecumenismo? O padre vai dar uma palavra, o kardecista outra, e no
o macumbeiro, outra. E no final a gente faz uma oração, todos unidos, dá mãos dadas ainda. LBV. Talvez por isso que ela cresça tanto, ou pelo menos muitos anos ela cresceu tanto, né? Porque isso, nos nossos dias, na nossa sociedade, isso dá ibope, isso é bom. O politicamente correto bate palmas para isso. Eu gosto, lá no Hospital de Clínica, eu acho interessante. Tem um mês que é para os evangélicos, né, pastor Hugo? Tem outro mês que a capela está lá para os católicos. Opa, aí é interessante. Hoje, por sinal, hoje não. Por sinal, apoia um trabalho de capelania, está sempre precisando de gente para apoiar, né, pastor Hugo? Aí. O dia que você vai lá, é culto o quê? Não, é culto de igreja evangélica séria. Vai participar. Ecumênico, corre. Porque o negócio não é bom, irmãos. Essa ideia de ecumenismo é perigosa. Todo liberal é ecumênico. O que é o liberal? É que ele diz assim, não, a Bíblia não é bem assim, do jeito que você está pensando. Ela é mais light, não é assim. Né? Falamos semana sobre capítulo 19, vocês entraram essa semana, Nath? Já passou por ele? Do divórcio, por exemplo. Ah, não, é banalização do divórcio. Pode casar 5 vezes, até 5 não é pecado. Arrependa-se. No próximo, então, nós também estamos juntos. É que a semana passada foi o nosso, né, Rogério Gomes? Não, isso é banal, pô, isso não é bem assim. Ó, o casamento não é assim, é banal, tanto faz. O importante é a fé do coração. Olha que discurso bom para a sociedade, não precisa de arrependimento. Não precisa falar assim, não, eu errei, eu preciso acertar, nunca mais eu vou tomar esse caminho. Ah, aí tem alguém que se converteu, que se arrependeu de verdade. Percebam que isso é sorrateiro, é sutil, esse discurso ganha espaço. Nós vamos terminar, mas eu quero que vocês leiam comigo 2 Coríntios 10, 5, por favor. 2 Coríntios 10, 5. Encontrou? Pode ler, por favor. É por isso que você, cristão, discípulo de Cristo, nunca vai ter uma aceitação boa na sociedade. Porque nós levamos todo o pensamento cativo a quem? Não, à modernidade, à pós-modernidade, à empresa que tem dividendos, e aí o importa é receber todo mundo. Não, nós levamos todo o pensamento cativo à pessoa bendita de Cristo Jesus. Quem nos norteia é Cristo. E nós temos que ser pontuados. Para terminar, não posso terminar. Quem lembra do exemplo de Daniel e seus amigos? Profeta Daniel. Não podia comer um pouquinho daquela picanha do Nabucodonosor? Qual mal tinha tomar o suco envenenado da Babilônia? As ideologias, meus irmãos, trabalham nos bastidores. Nós é que temos que discernir a mensagem. Eu não vou ler agora, você pode ler na sua casa. Capítulo 1. Daniel chega assim com arrogância, Kleber, e fala assim, ó, me dá aqui uma nova dieta. Foi assim que ele conversou com aquele homem? Ele disse assim, olha, ó o diálogo, olha, nós estamos aqui, nós não temos essa cultura. Nós cremos no Deus vivo. A nossa dieta, porque não era só dieta, era aculturação. Não é essa. Nós podemos fazer um teste, porque você está com medo, daqui 5, 10 dias, você dá uma olhada se a gente está bem, semblante bom. E o que diz o texto? Daniel e seus amigos decidido de maneira firmemente, não se contaminar com as finas iguarias do rei. Não é assim, amados irmãos? Sim ou não? Está certo, não está? Daniel, capítulo 1. Isso vai ter reflexo na vida deles? Sim.
eles discerniram o tempo deles. Eles fizeram a leitura do tempo que eles estavam vivendo. Eu ceder a isso aqui vai me comprometer. Os outros jovens hebreus que estavam lá, que vieram de Israel, você acha que todos foram como eles? Não. A grande maioria dos jovens hebreus se contaminaram com as finas iguarias do rei, e depois de alguns anos, não serviam mais ninguém. Por sinal, eles se dobravam diante de uma torre, de joelhos. E Daniel? E os amigos do rei? Ao som do pífaro, quando soar aquela corneta, todos se dobrem. Capítulo 3. O que o texto diz? Os amigos falaram assim: olha, rei, sabe de uma coisa? Tem uma notícia aqui. Nós não nos curvaremos. E tem mais. Se Deus quiser nos livrar, fará. Se não, fique sabendo, ó rei, que nós somente nos curvamos diante do Senhor nosso Deus Yahvé. Olha que coisa. Irmãos, isso é muito aplicável ao nosso dia a dia. Nós precisamos cada dia mais combater essas ideologias, esse mundanismo que tem adentrado o nosso coração. Nós temos que tomar cuidado, faça a leitura da mensagem, das coisas que estão por detrás. Fere o evangelho. Uma gotinha de água suja contamina toda uma caixa d'água, dependendo da substância que tiver lá dentro daquela conta-gota. Nós precisamos nos posicionar de maneira que nós sejamos amorosos, respeitosos, mas nós não podemos abrir mão do nosso posicionamento firme. Seja amoroso e ousado em sua fé. Que Deus nos capacite para sermos assim, cheios de graça com as pessoas, mas firme naquilo que nós cremos em anunciar Cristo Jesus. Amém? Vamos orar então? Fique de pé, oremos.